Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma prosa Eluar, dessa vez com um time de peso. Temos como convidada a Fernanda Fernanda Haid, ex-atleta, fisioterapeuta, uma figura queridíssima no meio reumático, muito conhecida, todo mundo acompanha muito a história dela, uma pessoa muito querida. Temos o Daniel Gramiglioli, esse nome me banana, ex-atleta, queridíssimo, famosíssimo no meio reumático, e temos o querido Bruno Espíndola, que é preparador terapêutico funcional, já trabalhou com o Daniel antes, então tem todo um histórico aqui muito bacana, e que é dono da clínica Evolua, clínica de movimento. Então vamos bater um papo bem gostoso sobre nossas histórias. Estamos aqui em 3 pacientes de espondilite anquilosante, a conscientização do Maio Roxo, que é uma de conscientização de espondilite, lúpus e fibromialgia. E acho que todo mundo aqui tem bastante para acrescentar nesse bate-papo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Fernanda, você quer se apresentar? Quer falar de você um pouquinho? Pode ser. Então, como a Lu me apresentou, eu sou ex-fisioterapeuta e ex-atleta, ex-triatleta amadora. Então, após o diagnóstico, como a Lu estava falando, eu cheguei a fazer um Ironman, um meio Iron, um olímpico, uma meia maratona e fundando com Ironman, então, quando eu tive o diagnóstico. Então, o meu diagnóstico veio exatamente após eu ter me tornado atleta. Eu fiz o meu primeiro Ironman em 2017 e um mês depois eu recebi o diagnóstico. Na época eu até achei que muitas pessoas acharam que podia ser lesão esportiva, né, por estar um mês depois do Ironman, mas não era lesão esportiva, então veio a confirmação do HLA, da sacrileite, toda em ressonância, veio toda a confirmação, e aí eu dei início à nossa vida reumática, né, que é toda, inclui várias alterações que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, e é literalmente uma nova vida, né, que a gente acaba entrando, e que eu tô até hoje aí tentando me situar, às vezes tá tudo arrumadinho, daqui a pouco a casa desarruma de novo, mas a gente dá um jeito. A gente tem uma força de levantar várias vezes, né? Eu acho que Deus escolhe as pessoas certas para virem, porque é uma doença que ela faz, é uma avalanche mesmo, ela traz uma avalanche para a tua vida, não tem como você não mudar. Emocionalmente ela te muda demais, ela te muda fisicamente, mas ela muda muito a sua cabeça, ela entra fundo na sua cabeça, e se você quiser bater de frente com ela e não mudar, vai ser pior. Então o negócio é aceitar essa avalanche entrando e tentar se transformar e fazer o melhor que for possível para o momento, né? A gente tem essa questão, né, pelo menos eu digo que a espondilite, ela não me tirou, ela me transformou, eu não perdi. Eu sou uma outra pessoa hoje que eu gosto bastante, mas a gente tem uma disciplina que é forte, né? Ela exige muita disciplina, acho que é por isso que ela gosta tanto de atleta, é por isso que ela vai tanto atrás, porque o atleta já tem essa disciplina, né? E aí ela vem no nosso calcanhar, assim. Verdade. Gostei. Faladeira, vocês podem falar. Dani, você se apresenta, fala de você um pouquinho, do seu histórico. Boa noite, meu nome é Daniel Andrade Costa Gramioli. Hoje eu estou com 36 anos. Desde os meus 15 anos eu sou, vamos dizer, atleta profissional de vôlei. Fui diagnosticado agora aos 27 anos, 28, na verdade, eu fui diagnosticado com espondilite anquilosante. Jogava no Medley em Campinas, e comecei a sentir aquelas pequenas dores ali atrás da parte posterior da coxa, e ainda fiquei jogando durante um ano e meio, mais ou menos, eu joguei profissionalmente com a doença, e depois disso eu resolvi parar devido à alta carga de treinamentos e meu índice de lesões que eu nunca tive, eu comecei a aumentar muito nesse ano que eu continuei jogando. Eu sentia que eu já não correspondia à altura fisicamente, e emocionalmente você também fica meio abalado, porque você
você sabe que está fazendo, não sabe o que está acontecendo, porque sente dor, aí você, algo que você fazia comumente, normalmente, você já não consegue fazer mais, então você fica fisicamente, emocionalmente, como a Fernanda falou, você fica abalado. No começo você tem que respirar, centrar, pôr a cabeça no lugar e seguir, mas seguir em frente, né? Como vocês falaram, acho que é o melhor modo de encarar qualquer tipo de adversidade. Mas daí eu parei em 2013 e comecei a estudar novamente. Hoje eu sou administrador e sigo a maneira de pensar é isso. Eu tento sempre olhar o lado bom, como vocês comentaram. Depois que você é diagnosticado com qualquer tipo de doença, você vê aquilo que você fazia de forma sem pensar, de forma mecânica ali. Hoje depois que você sente as dificuldades de um simples mudança de movimento, levantar o braço, mexer uma perna, você já não fazia como antes, você sentia dor, então você começa a dar mais valor para a sua vida e para aqueles pequenos detalhes. Então, eu acho que a forma de encarar tem que ser encarada de forma positiva e ver que a vida segue, você tem que seguir em frente e não deixar se abalar. A gente olha até a vida com outro gosto, né? Ela tem um outro sabor. É uma coisa que eu entrava muito em conflito na época do diagnóstico, no pico da doença, era ao mesmo tempo que eu me sentia tão forte, passando por tudo aquilo e continuar lutando e indo, e nunca houve uma desistência, acredito que vocês também. Ao mesmo tempo, eu me olhava tão frágil porque, poxa, eu não conseguia nem abrir a porta do carro para abastecer de gasolina, sabe? No mesmo posto de gasolina que eu parava, o cara do posto, ele punha o braço por dentro do carro e ele que abria a alavanquinha, sabe? Porque eu não conseguia o movimento da dobra, né? Então, era uma coisa que para mim ficou muito forte, muito marcado, assim. Eu me sentia muito forte e eu me via muito fraca. Uma questão física de ter, tu sente forte fisicamente, psicologicamente, mas fisicamente é como se tu estivesse se perdendo. Mas isso era normal para mim, isso era normal e agora eu não consigo e é uma coisa que tu vê todo mundo fazendo automaticamente e para ti tá difícil. E as pessoas muitas vezes olham e a gente continua normal, porque ela não modifica a gente por fora. Está escrito no Daniel que ele tem espondido anquilosante, não está escrito em mim. As pessoas olham e falam, mas não tem nada, porque a gente não sai inchado, não sai cheio de edema, não sai com aquele atestado na cara, né? E aí as pessoas olham e como que ela não consegue abrir a porta do carro? O que é até uma coisa que dificulta para a gente, né? Porque essa questão de uma doença invisível e quando a gente precisa de algum acesso, de alguma questão, eu lembro de uma vez parar o carro na vaga de deficiente porque eu precisava descer na farmácia para comprar remédio e eu não conseguia andar, eu praticamente me arrastava. E de alguém olhar do lado e xingar, né? E eu falei, pô, mas... Você não entende, né? Não é isso. É por causa do estigma, eu acho que paciente, quando a gente fala que as pessoas diagnosticam uma doença, tem um estigma muito grande na sociedade de que é alguém doente mesmo, uma pessoa que está de cama, está mal, ela não tem condições, ela está estrupiada. E se você ainda levanta, se você ainda tenta resistir, que é o que a gente faz, se a gente continua todo dia dizendo, não, esse dia vai ser melhor, esse dia vai ser melhor, eu vou conseguir. Esse não é o estigma que as pessoas esperam, uma pessoa com um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né? Que é o que preocupa tanto. Então, eles esperam que... Eu já ouvi várias vezes, nossa, mas tu anda toda arrumada, tá bonito, tá... Mas... É verdade. Eu não vou mais fazer o cabelo, não vou fazer mais nada, fazer uma doença. Vou ficar em né? Eu não preciso ser descuidada, né? Muitas pessoas esquecem, antes de tudo isso, tem a Luciana, tem o Daniel, tem a Fernanda, cada pessoa única ali, com 1 milhão de outras coisas que não são a doença. A doença é só mais um pedacinho da nossa história, só mais uma coisa que veio aí para nos fortalecer, para nos fazer muito melhor, que tenho certeza que ela faça muito melhor, sim, porque pelo teu relato, para mim, ela me transformou uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era, comparado desde quando eu diagnostiquei. Então, o negócio é aceitar e fazer da melhor forma possível, né? Eu ainda vejo muita gente que não quer aceitar o diagnóstico, às vezes passa 2, 3 anos sem aceitar o diagnóstico,
E é triste, porque a gente vê que a pessoa, ela fica dando ponto nu de faca mesmo. De fato, não adianta brigar, não adianta brigar. Não adianta dizer, eu não acredito que eu tenho isso, não adianta, né? E até esse lado do diagnóstico, até para a gente não ter algo tão específico assim, você sente dor, né? É difícil ter esse diagnóstico. Às vezes a pessoa, uma dorzinha nas costas, uma dorzinha na perna, tanto quando eu senti os primeiros dois, eu estava lá no Medley Campinas, o Bruno era meu preparador físico, foi bem na fase final ali da competição da Superliga, eu comecei a sentir uma dor atrás da perna e o pessoal falava, pode ser nervo ciático. Nervo ciático, a gente tratava desse modo como fisioterapeuta, e é uma dor que não passava. No outro dia estava boa, mas de repente vinha aquela fisgada de novo. E vem arrasando, né? Bruno, deixa eu deixar o Bruno entrar com a gente aqui. Bruno, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quando eu mencionei que eu tinha espondilite, eu lembro que o Bruno apareceu, né, falando, eu tenho alguma... Na verdade, foi através da Mariana, da mulher, da esposa. Sim. Ela falou, Lu, o Bruno está fazendo um trabalho muito legal, espondilite. Conta pra gente isso, Bruno. Então, quando eu terminei meu trabalho lá na Medley, né, onde eu tive a grande honra de conhecer o Dani, o Kaká e outros colegas aí que o voleibol e o esporte me deram, eu resolvi abrir um espaço. E nesse espaço, o que me motivou a abrir esse espaço é eu poder trabalhar com uma visão e uma metodologia que eu acreditasse 100%, né? Então, eu queria abrir mão de algumas coisas que eu acabava, às vezes, tendo certa dificuldade, e acabava tendo que fazer por até uma questão de como que se diz? Para satisfazer os outros, assim. Para satisfazer os outros e por ser uma questão que, assim, até hoje todo mundo fez desse jeito, né? Por que vamos mudar? Então, foi nesse ponto onde eu falei assim, eu quero seguir uma outra linha de trabalho voltado para a preparação física e abri o Evolua, que é um espaço voltado para uma metodologia de trabalho focada em movimento, em trabalhar movimento, né? Ou que o pessoal chama também de treinamento integrado. E a partir daí eu comecei a estudar mais também a questão da dor, né? Comecei a ter mais contato com pessoas com dor, onde até então lá na Medley as dores que eu lidava eram mais dores de lesões esportivas, assim, né? E fazia um trabalho pensando em prevenção de lesão e um trabalho muito forte pensando em performance, né? A gente sabe que nos últimos 10 anos preparação física no mundo e para todos os esportes mudou muito, vários conceitos foram revistos, e quando eu saí de lá eu não tinha mais um fisioterapeuta do meu lado, não tinha um médico, não tinha toda aquela equipe, né? E eu comecei a me deparar com pessoas procurando eu para treinar, atletas amadores, pessoas, atletas do dia a dia, né? Pessoas comuns e alguns atletas profissionais também, que procurava para fazer algum trabalho específico de pré-temporada, alguma coisa assim, mas que chegavam até mim com dor. E aí foi quando eu comecei a mergulhar mais fundo nesse mundo da dor, né, da dor crônica, e estudar um pouco mais de dor. E hoje eu posso dizer que 90% do trabalho que eu faço com essas pessoas, sejam atletas ou não, a dor está presente. Eles chegam até mim por causa da dor, né? E é isso. Bruno, como preparador físico, assim, você conseguiria identificar, por exemplo, uma pessoa fazendo academia, fazendo ginástica, você consegue identificar se ela tem realmente uma limitação ou ela tem uma dificuldade de dor momentânea, se é uma questão que merece uma atenção diferente do que seria um aluno ou uma pessoa normal? É perceptível isso para quem está dando um treino, para quem está lidando com essa pessoa? Sim, é lógico que a prática do dia a dia acaba ajudando muito, né? Então, tem coisa que a prática ajuda muito, principalmente quando você lida nesse cenário da dor.
mas você pode contar sempre com avaliações, né? Então, aqui mesmo a gente utiliza um banco de dados de avaliações funcionais, testes ortopédicos, que podem auxiliar você ter uma ideia melhor do que é essa dor, né? Se é uma dor nociceptiva, nociplástica, neuropática, né? E assim, o interessante é que sempre que se fala de dor e dor crônica, ter uma abordagem multidisciplinar, né? Então, é lógico que ali, uma pessoa que me procura para realizar um treinamento e ela tem dor, eu posso começar com alguns testes, algumas avaliações, e dependendo do que ocorrer ali, se surgir alguma bandeira vermelha em algum dos testes, eu posso, de repente, encaminhar para o médico e pedir exames complementares, né? Pedir para o médico que dê uma olhada e peça exames complementares para que a gente possa descartar qualquer coisa mais grave. Mas, em muitos casos, com uma boa avaliação funcional e os testes, você consegue definir se é uma dor de bandeira vermelha, se é bandeira amarela, se é uma dor musculoesquelética, se é uma dor de origem inespecífica, né? E até mesmo a espondilite anquilosante, que tem alguns testes bem específicos, algumas posições bem específicas que vão testar positivo, né? E até pela característica da dor, né? Então, assim, algumas coisas vão dando indícios, vão dando sinais para você ficar mais alerta, né? Porque, assim, eu acho que o Dani, como atleta, e a Fernanda, o preparo deles, eles devem eles mesmos saber se cuidar melhor e fazer a prática de esporte com um jeito que não se machuque tanto, não lesione tanto. Mas uma pessoa comum, eu não sou atleta, eu faço prática academia, porque por atividade de vida, por qualidade de vida, por bem-estar. Então, é comum eu me lesionar, é comum eu me machucar devido à doença e devido a um treino que foi passado, alguma coisa que a pessoa não conseguiu alcançar esse ponto, entendeu? Não conseguiu fazer esse preparo, que é o que eu entendo que você tenha se especializado, né? Eu pelo menos, como pessoa comum, eu sinto bastante dificuldade com isso. Eu posso... quando eu fiz o ciclo de Ironman em 2017, depois do ciclo de Ironman em 2018, em 2017, que eu ainda não tinha doença diagnosticada, foi um ciclo de treino. A gente fala que é o ciclo principal de 3 meses de treino antes da prova. Um ciclo de treino completamente diferente de quando eu estava com a doença diagnosticada e a doença em fase ativa. Foi em 2018, porque aumenta, a gente tem muito menos recuperação, a nossa recuperação muscular é muito mais lenta. Tem a fadiga crônica, que ela instala, e só quem passou pela fadiga para saber o que é, porque a gente fala, se você não passou, você não faz ideia da avalanche que vem. E a gente tem o nosso sono, tudo muda, tudo altera, isso muda toda a nossa recuperação. Então, quando eu fui em 2017, eu era outra pessoa treinando do que eu fui em 2018, então eu não podia correr 2 dias seguidos, porque o meu corpo não recuperava daquela carga muscular. Era de eu chegar para nadar, eu nadava 5, 6 vezes na semana, eu simplesmente não consegui nadar, não poder bater perna naquele dia, de travar, o saco travar e não ter como bater perna, fazer o treino todo no full boy. Então, coisa que no ciclo anterior não tinha isso, era nadar e pronto. Então, tu se adapta ao teu corpo, ele começa a ter uma resposta muito mais lenta. Por isso que a gente acaba também tendo mais lesões, a gente começa a sentir muito mais dores articulares, né, periféricas, essas dores, a gente acaba sendo mais fácil de se lesionar, porque a gente não se recupera mais da mesma forma, mas acaba achando que se recupera ainda, pensa, não, tá tudo bem, eu vou fazer, eu já fiz isso antes, e vai lá e faz, e infelizmente o corpo não tá mais preparado, né? Eu não sei se o Daniel, ele com certeza ele pensa nisso, quando a gente trabalha com grandes distâncias, o Daniel, como era atleta profissional, quando a gente começa a atuar em grandes distâncias, sair de uma meia maratona para uma maratona, com Ironman, a gente começa a ficar um pouco snob com o resto dos exercícios. Ver 5 quilômetros não é nada, fazer uma horinha ali não é nada, sabe? A gente começa, porque o nosso corpo dá conta de muito mais. E aí, a hora que a gente cai em si, que a gente não dá mais conta daquilo que a gente dava antes, que a gente está fazendo muito menos do que uma pessoa que antes não fazia nem metade do que a gente faz,
é assustador. Não sei se tu passou por isso, assim, Daniel, de perceber, meu Deus, era tão normal para mim falar, correr, ficar 3, 4 horas na quadra, e agora, em 5 minutos sentada, eu tô no meio de dor. Sim, Então, se assusta com isso. eu entendo o que você fala na questão, assim, relativa à dor, e por ter sido atleta por muitos anos, a consciência corporal que eu tenho, normalmente, eu vou dizer que pelas pessoas comuns, vamos dizer assim, que eu conheço, eu tenho essa consciência corporal um pouco melhor, vamos dizer assim. Então, eu sabia meu limite quando eu não tinha ainda, a doença não tinha ativado em mim, vamos dizer assim, eu sabia o limite que eu tinha, até onde eu podia ir, até onde eu podia forçar, e após o diagnóstico, que eu comecei a sentir as dores, eu tive que recalibrar isso aí. Então, eu sabia quando era uma dor muscular, porque eu tinha treinado um pouco mais forte, eu sabia quando era uma dor de uma pancada, eu sabia, então, quando era algo, eu sabia diferenciar, eu sabia até onde eu podia ir, para falar, se eu for até aqui, geralmente eu nunca sinto dor, então, você vai aprendendo a se conhecer novamente, né? Conhecer o limite do seu corpo. Reconhecer a dor, porque senão tu trava, né? Porque é dor tem dinheiro. Se tu acha que toda dor ela é importante demais. Então você vai se conhecendo, você vai fazendo um esporte por muito tempo assim, você vai se conhecendo, sabendo diferenciar uma dor da outra e sabendo calibrar ali o seu limiar de dor, seu limite. E uma característica importante assim da espondilite é que para você sentir menos dor, você tem que fazer mais, se movimentar mais, né? Então, é algo que é legal por eu ter essa consciência já de fazer esporte, de praticar, que eu mantive. Eu sempre estou tentando fazer alguma coisa, só que eu até não chego aos pés dos seus pés, no caso do Ironman, mas eu tento ali, comecei a correr. Chega, passa e... Não, eu olhava os treinos da Fernanda, eu sentia na pele, assim, eu falava, meu Deus, essa mulher é maluca. Mas aí, ao mesmo tempo, Dani, isso que vocês estão comentando, de se ter que se movimentar para não sentir a dor, né? É uma característica que a gente vê na doença. Porém, eu acho que o grande segredo, falando agora como preparador físico, né? É você saber dosar, né? O volume e a intensidade para esse atleta que tem a doença, ou para o indivíduo comum, né, como a caso da Lu aí, que não é atleta, mas que tem, porque, com certeza, o estresse fisiológico que vocês suportavam antes de estar com a doença aí ativada, né, ainda mais, eu conheci o Dani, eu sabia como que treinava e como competia, e no pós-doença, as respostas, o tempo de resposta para a recuperação se dá muito mais devagar, né? Ou seja, você precisa de um tempo muito maior. Então, você conseguir dosar bem essa questão do volume e da intensidade, e hoje o que a gente vê no caso da espondilite anquilosante aqui, altos volumes e alta intensidade é uma coisa que pode piorar bastante o quadro da dor, né? Assim como para quem tem a fibromialgia, né? O fibromialgico também não suporta exercícios de alta intensidade, né? Ou altíssimo volume. Então, acho que como preparador físico, entender a pessoa, o seu atleta, e conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio entre volume e intensidade, pensando no bem-estar dele, e encontrar aquelas atividades que naquele momento não provoquem ainda mais dor, é o ponto nobre da profissão, né, no caso dessas pessoas. Até antes da gente começar aqui, a Fernanda entrou um pouquinho antes comigo na sala, e o Dani esperando você, Bruno. A Fernanda comentou sobre isso, né, Fê? Uma questão de ter ido ali ao pico nesse Ironman que você fez, já diagnosticada. Fala sobre isso pra gente. Então, porque isso a gente sempre diz, né? Por mais que tu carregue um marcador, não quer dizer que você vai desenvolver a doença, você tem que dar o espaço para que ela se desenvolva, né? E eu
mesmo eles acreditando que por causa das 3 cirurgias que eu tive antes dos 2 Ironmans, eu já tinha, não tinha doença, mas não tinha o diagnóstico fechado. Em 2017, quando eu fiz o Ironman, exatamente um mês depois, eu diagnostiquei a doença. Então, eu gerei um estresse mecânico, fisiológico, biológico para o meu corpo durante os 3 meses de treinamento do Ironman. E a prova sempre é o pior, é o que desgasta o corpo, principalmente a maratona, né, a final. Então, eu gerei um desgaste tão grande que eu possibilitei abrir caminho para que a doença se instalasse. E aí sim eu recebi esse diagnóstico dela. Fernanda, era o que era? 2 de natação, 80 de... 3,800 de natação, 3,800 de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Isso, cara. É uma porradinha mais ou menos, né? Eu tô falando que eu comecei a correr depois que parei de jogar vôlei. Eu falei, tenho que fazer alguma atividade. Vou correr, que é o que dá. Correr é muito bom. Eu comecei a correr, eu falei, nossa, cara, como conseguem correr? Aí corri 2, aí 3, 4, 5, aí fui como o Bruno falou, fui me conhecendo, porque era um esporte novo e uma doença nova que eu tinha que ver até onde eu conseguia. Aí fui 3, 4, 5, 6, doeu, vou 5. No outro dia, vou tentar 6 de novo, consegui, vou tentar 7, 8, 10, não, 10 não dá, parei. Aí comecei de novo, aí hoje eu tô na 14 ali. Olha, e Mas Dani, é você para correr, você sente o corpo todo encaixadinho, eu tenho a impressão que o quadril vai soltar, eu não sinto tão firme mais, eu acho que eu não estou com essa confiança, né? Eu acho que eu não corro nem perto disso. Eu não sei se eu sou muito, pelo histórico de ter sempre feito exercícios de atleta, meu médico fala que eu sou meio que um outlier, ali, um ponto fora da curva comparado com a maioria dos pacientes com espondilite anquilosante. Por eu ter descoberto também muito, bem na fase inicial, eu não tive, acho que também tantas, vamos dizer, sequelas, porque se você demora a diagnosticar, é uma doença de diagnóstico difícil, se você demora a diagnosticar e vai machucando cada vez mais, né? Eu levei 1 ano, o meu diagnóstico levou 1 ano. Então eu descobri rápido, então hoje eu faço, se você, como a Fernanda falou, você olha para mim e fala, você não tem nada, porque eu corro, eu nado, eu também brinco, pulo, brinco com as crianças, mas eu tenho um limite, como o Bruno falou, eu sei que se eu passar muito ali fazendo determinada atividade, eu vou sentir mais dor no outro dia. Então, eu comecei a correr e fui me conhecendo. Falei, vou 1, 2, vou encaixando, meu limite é esse aqui. Eu corro 5, 6 nessa velocidade. Se eu passar disso, eu vou sentir dor. Então, você vai se conhecendo, vai encontrando esse equilíbrio que o Bruno falou da intensidade com o volume. Eu acho que é importantíssimo você se autoconhecer. E o tempo de recuperação, né, Dani? A intensidade, o volume e os tempos necessários de recuperação entre uma atividade e outra, que na maioria das vezes é tão negligenciado pela população em comum mesmo, assim. A gente fala muito sobre o treinar, mas fala pouco sobre o regenerar, né? A maioria começa a correr, quer correr todo dia, né? Exato. Não, vai correr 5 km todo dia. Não precisa correr 5 km todo dia, vai machucar. E o fortalecimento? Não estou fazendo. Mas existe uma dificuldade grande, assim, até batendo de novo nessa tecla, sabe, Bruno? Eu admiro muito o trabalho que você faz e como você se especializou, porque é muito raro. Ao mesmo tempo que a atividade física é o nosso remédio, o Dani mencionou isso, e assim, as pessoas talvez não saibam disso na espondilite anquilosante, mas em movimento a gente tem menos dor, né? Cada vez que a gente fica parado, parece que a gente vai perdendo, vai tudo, sabe? A gente é crocante. A gente perde o movimento, a gente vai endurecendo muito rápido. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa da atividade física, não é preparado esse campo para a gente. Então, quando você chega numa academia, o Dani e a Fernanda, eles têm prática, eles são atletas, eles sabem lidar com isso, eles sabem buscar o corpo deles. Mas isso não faz parte da população normal, né? Assim, de uma forma geral, isso não faz parte. Então, é muito complicado, porque quando a gente vai atrás da atividade física, geralmente é onde a gente se machuca, e aí a gente volta a ter que dar um tempo, não poder treinar, e as dores aumentam, porque é um negócio muito cíclico,
parou, tem dor, movimentou, não pode machucar, se machucar, sabe, assim, é uma preocupação isso, é uma atenção. Aquela história do no pain, no gain, que as pessoas falam em academias, né, se você não sente dor, não está fazendo certo, isso não serve para o paciente, acho que não serve para nenhum paciente, mas principalmente para o paciente reumatológico, né. Se um profissional vier atuar com a gente nessa maneira, nessa linha de que a gente tem que estar sempre dando o máximo, com certeza a gente vai abandonar a atividade física. Vai. Vai lá, Lu. Até porque, assim, a doença, ela não é conhecida. Então, muitas vezes, quando a gente fala o que a gente tem, a pessoa fala, e vai olhar no Google. Aí vê uma coisa horrível, né? Já me perguntaram as coisas mais bizarras, assim, né, do que era. Outro dia eu estava treinando, e aí eu fui trocar o treino, e o preparador conversando, numa academia séria e tal, e o preparador conversando, eu explicando para ele como foi o diagnóstico, como era a doença tal, dando uma aula, né, durante o treino. E aí chegou no final, na hora de alongar, ele falou, eu vou ajudar você a alongar, porque eu estava perdendo um pouco do alongamento, tal. Ele falou, vou ajudar. Mas assim, eu não sei o que passou na cabeça do cara, que sabe quando dá um tranco entre o quadril e o ombro, assim, quebrou tudo, eu não saía dali. Então, assim, desse tipo de situação que gera muito problema para o paciente. Aí a gente sai da academia humilhado, você sai mancando, aquilo é tão traumático, entendeu? Sim. E tem toda essa capacidade, toda essa atenção, eu admiro realmente muito, Bruno. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A convidada vem aqui conhecer. Eu vou. Eu passei por vários treinadores, tanto a treinador de natação, treinador de corrida, treinador de triatlo em específico, e também sempre fazendo fortalecimento, e sempre foi extremamente importante poder ter essa troca com o treinador. E ele, como o Bruno falou, eu também sou fisioterapeuta, então eu tenho uma consciência corporal muito grande. Então, para a gente, é muito fácil se expressar e dizer, olha, essa dor aqui é muscular, não, essa dor aqui tá doendo da espondilite anquilosante, não tá legal. E só que a maioria das pessoas não tem isso, essa questão de então é mais difícil. Para entender, para tentar entender o que aquele paciente está sentindo, é um pouco mais difícil. Tipo, eu não aceito. Eu sei o que vai me machucar e o que não vai me machucar, então ninguém vai conseguir chegar em mim e falar, faz, pronto, né? Agora, a pessoa que não tem conhecimento, ela vai fazer, e é o que acontece daí depois que as pessoas falam, eu não consigo, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas eu vou lá e eu sinto muita dor e eu volto para casa pior. Ou seja, nesse ponto, assim, a gente que trabalha com atividade física e treinamento para a população que tem dor ou que está com dor, né? A gente costuma dizer assim, a nossa obrigação é fazer ele sair melhor do que ele entrou, né? Então, o cara não pode vir treinar com dor e sair, né? Esse é um conceito que eu levo dentro da minha empresa. Ele não pode vir treinar com dor, procurou a gente por dor, e ele ir embora da sessão com aquela dor no mesmo nível ou pior. Entendeu? Eu falo para os meus alunos na graduação de fisioterapia, eu sempre dizia, se o paciente passou 1 hora com você e você não conseguiu fazer nada de bom para aquele paciente, naquela 1 hora que ele ficou contigo, ele não vai sair um pouco melhor, é porque tu não fez o que tinha que fazer. Exato. E uma coisa que, assim, às vezes acaba caindo também no dia a dia de muitos profissionais, é de que achar que eu faço esse exercício aqui, dói. Mas dói um pouquinho, continua que daqui a pouco vai acostumar, daqui a pouco você vai melhorar. Não, se você está fazendo um exercício e está doendo, é sinal de que algo está errado, né? A dor já é um sinal de que, algo está errado, né? Não faça. Então, assim, um dos princípios que a gente tem no trabalho é que, assim, a gente faz movimento desde que não doa. Se doeu, a gente vai procurar uma outra forma de fazer esse movimento, vai fazer uma regressão no padrão de movimento, vai fazer uma regressão na intensidade da carga, no tipo de resistência que a gente está utilizando, enfim, para que a pessoa consiga expressar aquilo que a gente precisa naquele momento, seja qual capacidade for, né, que a gente está precisando, que a gente está treinando, que ela consiga expressar, mas sem a dor, porque uma vez que ela realiza o movimento com dor, aquilo deixa de ser prazeroso para ela. E com certeza, a hora que ela pensar em treinar, porque o remédio de vocês também é o exercício,
a primeira coisa que vai vir na lembrança dela é que o exercício provoca mais dor, né? Então, é tudo que a gente não precisa para essa população, e para ninguém, aliás, para um atleta de alto rendimento que não tenha nada também, se aplica eu acho que aplica esse princípio. E pensar que a dor, ela altera a forma como a gente se movimenta. Então, para mim é importante fazer com que a pessoa se movimente bem, para que ela possa se movimentar mais, e eu coloco ela para se movimentar com dor, e eu sei que a dor é um fator que altera a forma como a pessoa se movimenta, então ela vai buscar compensações, altera a propriocepção, altera o controle motor, então deixa de ser interessante o exercício feito no ambiente da dor, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve, nós profissionais da área, e vocês devem ter sempre na cabeça que se um movimento provoca dor, é porque você não está habilitado nesse momento a realizar aquele movimento. Faça um outro que não doa, entendeu? Inclusive, uma coisa que acontece muito, Bruno, não sei se você tem essa percepção quando o paciente chega para você, né? Quando essa pessoa chega para você. Quando a gente está ali no pico da dor, no pico da doença, é difícil você ter o movimento de sair, você sai torto, você manca, é muito humilhante. A dor, eu costumo dizer que ela vai te descascando como uma cebola, sabe? Ela vai tirando de você autoestima, ela vai tirando capacidade profissional, ela vai tirando condição de você amar, de você... realmente ela prejudica muito, você tem essa percepção. E aí você convencer um paciente desse, que ao invés dele entrar numa área depressiva, que ele tem que levantar a cabeça e batalhar, e ir para uma academia, porque aquilo faz parte do tratamento dele, é um grande processo, é um grande avanço quando a pessoa toma essa decisão de levantar, sair dessa área e ir para esse outro passo do tratamento. E aí quando ela chega no lugar, ela acaba se machucando e recua tudo, quer dizer, é um ciclo muito ruim isso, é uma coisa muito complicada. Espero que um dia a gente possa fazer alguma coisa a respeito. Pois é. Só para concluir esse raciocínio, pois a pessoa que precisa já sente dor e precisa do movimento para auxiliar no tratamento. Tudo que ela não quer sentir mais dor. É claro que a gente sabe que em alguns momentos ali em algumas fases da doença, ou em alguns dias, vai ser mais complicado. Então, eu preciso também trabalhar com um planejamento, um programa de treino que se adapte a essa condição. Não simplesmente vir com um monte de papel. Não, mas hoje o treino era para a gente fazer isso. Tá, mas a pessoa não está em condição de hoje dar isso. Então, eu preciso ter esse planejamento, essa periodização, essa planificação do treinamento flexível, né, para lidar com esses dias, com esses períodos, e aí não quer dizer que eu vou perder a sessão. Nessa sessão eu consigo trabalhar outras coisas que, de repente, num dia que ela está bem, eu vou trabalhar diferente e eu não tenho tempo para cuidar disso, entendeu? Então, assim, são tantas coisas que a gente precisa trabalhar num atleta, no físico, no mental, né, que eu posso usar, de repente, um dia que ele não está apto a trabalhar numa sessão de força, porque ele está com um pouco mais de dor, e, de repente, trabalhar com técnicas respiratórias, que é importante também para o trabalho de estabilização, de controle motor, que vai dar suporte para o trabalho de força, mas que naquele momento pode até reduzir a dor dele, porque respiração é uma técnica indicada para reduzir dor. Importantíssimo. Obrigada. Vou virar tua aluna, viu, Bruno? Eu vou virar tua aluna. Não é tão longe, Jundiaí é aqui do ladinho. Gente, como eu falei, assim, a gente teria bate-papo para horas. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês, vou fazer até junto, para poder vocês responderem, comentar. Na verdade, não é uma pergunta, é um tópico, da maneira que vocês quiserem, e aí depois a gente faz uma mensagem de encerramento, tá bom? Então, assim, Fernanda e Dani, e o Bruno vai falar sobre a percepção dele nisso, mas eu queria saber como que foi para vocês deixar de ser atleta pela doença, como que é isso? Acho que a gente fala de um monte de coisa legal que a gente aprendeu a viver como paciente reumático, mas também
tem esse lado, e é importante falar dele, como que foi para vocês isso, e como que vocês vivem hoje, como que vocês se encontraram, se alimentam hoje. Pode primeiro, Bruno. Então, no começo, toda má notícia, vamos dizer assim, é ruim, né? Ainda mais eu como atleta, quando eu comecei a perceber que eu já não reagia fisicamente do mesmo jeito que eu fazia antes, é um baque. Quando você tem eu tive, o que me ajudou a descobrir que era exatamente a espondilite anquilosante, eu tive um veite anterior, que foi um problema no olho, né, ficou formado, e foi a partir daí que a gente começou a fazer toda aquela bateria de exames e eu tive o diagnóstico. Mas é um baque, né? Você dá aquela, ainda mais eu precisava do meu corpo, era meu trabalho, precisava do meu corpo para estar sempre no alto nível ali, rendendo, o esporte de alto rendimento é sempre, você tem que brigar com a dor, né, Bruno? Bruno sabe bem, viveu com bastante. Então você está sempre brigando contra a dor, mas você sabe que aquela dor foi um esforço repetitivo. Então, eu precisava do meu corpo para manter aquele alto rendimento. E quando você vê que não consegue mais render como antes e fazer o que você fez por 15, 20 anos da sua vida, você meio que, no primeiro momento, assusta, né, faz você pensar. Mas, como eu falei, eu tento encarar pelo lado positivo. Eu tive todo, graças a Deus, o amparo da minha família, da minha esposa, para seguir em frente, para saber que eu não vou mais forçar como eu estou forçando, porque não estou conseguindo render o que eu rendia antes e vou ter que começar a pensar diferente. Então, eu comecei a estudar novamente e encarar a vida como se tivesse feito, graças a Deus descobri que eu tenho isso, mas eu tenho a oportunidade de começar de outro jeito e é assim que eu vou seguir. Não consigo fazer tudo que eu fazia como antes, só não na mesma intensidade, vamos dizer assim, mas eu agradeço por conseguir não ter nenhuma lesão, nenhuma sequela assim, que me impediu de fazer nada. Desde que eu descobri a doença, eu tive, acho que, e parei de jogar, eu acho que eu tive 2 ou 3 picos de inflamação, e no mais eu tenho uma vida normal, eu sigo o tratamento. Acho que é importante esse maio roxo, é a conscientização de que se você tem um problema, você ir em frente e você enfrentar e tentar descobrir o que é para tentar estabilizar. Eu acho que é isso que eu faço todo o acompanhamento, tento sempre estar me exercitando, tomando os remédios da forma correta e tento encarar de uma forma positiva. Então, no primeiro momento é difícil, mas tem que seguir em frente. Essa é a minha mensagem, é o que eu estou fazendo hoje. Parabéns, parabéns. Obrigado. Então, vou usar a mesma palavra que o Daniel usou, que é difícil mesmo. Eu não dependia financeiramente, eu fazia por prazer, né? Não era a mesma história que o Daniel, aquilo ser o trabalho dele, mas era o que me dava sanidade mental, assim, era uma descarga para mim que me fazia muito bem. Na verdade, era a parte mais feliz da minha vida, era essa parte onde eu estava, que eu me sentia eu, Fernanda, mesmo enquanto eu estava treinando, enquanto eu estava praticando esporte. E ter que parar de fazer aquilo que você é apaixonado é muito difícil. Alguém chegar e tirar aquilo de você, porque é assim, né? Não tira. Até porque você não suporta mais. E aí, aceitar aquilo ali é muito difícil. Então, para mim, foi complicado. Eu ainda, por causa das cirurgias das últimas 2 que eu fiz agora ano passado, então eu não tô... Meu corpo ainda está muito em recuperação, eu ainda não consegui voltar a ter uma atividade, ainda que não o Daniel sim, consegui, posso correr, eu posso voltar a nadar, eu ainda não consegui. Eu caminho 5 minutos na esteira e eu já estou morrendo de dor, o meu saco já trava completamente. Então, eu ainda estou nessa fase de tentar me encaixar. Sinto muita falta, porque o exercício para mim é vida, sinto muita falta da atividade física, mas o bom de eu já ter sido atleta é que eu não consigo imaginar sem isso. Eu vou buscar de todas as formas
um jeito de o exercício se inserir novamente na minha vida, porque eu não consigo me imaginar sem fazer esse exercício, não consigo me imaginar sedentária. Mas às vezes eu preciso estar naquele momento, mas que a gente saiba que a espondilite ela melhora com exercício, só que as cirurgias na coluna elas não melhoram com exercício. Muitas vezes, quando você está num quadro muito grande de dor, e eu, como não posso gerar impacto ali na minha região da coluna, então eu tenho que cuidar muito, não posso fazer o que eu gostava. Então, tenho que redescobrir vários outros caminhos, né? É o que eu estou tentando fazer, e a mensagem que eu deixo, que é a que eu sempre falo, que diagnóstico não é destino, então eu continuo sendo a Fernanda, a Daniel continua sendo a Daniel, a Luciana, a gente não é o nome das nossas doenças, né? Nós somos muito maiores do que isso. Obrigada, Fê. Obrigada. Bruno, você tem as suas considerações? Sim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito enriquecedor estar ouvindo, né, de vocês a experiência de cada um, e compartilhando também um pouco do que acontece no meu dia a dia com as pessoas que eu atendo que querem ter alta performance, mas que sentem dor, né? E é isso que eu vejo quando eu vejo essas pessoas entrarem lá na clínica, e é como se elas não tivessem mais esperança de que um dia pudesse levar uma vida normal, ou de que um dia pudesse voltar a realizar um esporte, né? E à medida que a gente começa a trabalhar, e eu acho que aí tem que ser um trabalho biopsicossocial, sabe? É uma abordagem meio biopsicossocial, assim, porque muitas pessoas chegam com o pilar do biológico, com certeza, o pilar biológico está sempre afetado, mas o pilar psicossocial bem afetado também, né? E você começar a se colocar primeiro no lugar daquela pessoa, né? Eu acho que é importante a pessoa que trabalha com dor, o treinador que trabalha com dor, tentar se colocar no lugar daquela pessoa antes de mais nada, e falar para ela e tentar mostrar para ela que existe uma saída, que existe um caminho, e que depende dela, né? Que os profissionais que estão ao redor ali, eles estão dando suporte, eles estão mostrando o caminho, mas quem que vai ter que percorrer o caminho é ela, né? E à medida que a pessoa entende isso e mergulha com vontade no tratamento e começa a se dedicar e começa a ver a melhora, a gente vê que é como se uma nova vida surgisse ali, né? Então é como se a pessoa renascesse. E isso é o que me motiva a trabalhar todos os dias, e é por isso que para isso que eu vivo hoje. Que legal, que bacana. E assim, completando, que depende da gente e que estejam juntos para melhorar, mas é importante também ouvir dos profissionais que, assim, se não melhorar e se não der certo, vocês também vão estar juntos. Sim. Né? Que tem uma porque tem, como vocês já devem ter passado, tem as recaídas, né? No momento que você está muito bem, aí daqui a pouco tem uma recaída, e os profissionais, o treinador principalmente, que eu acho que é o profissional que está mais no dia a dia ali, né? Tem que estar ciente disso para também não desestimular, falar, puta, mas a gente estava tão bem e agora vamos ter que, né? E não, um dia de cada vez, vira a página e vamos embora e vamos começar tudo de novo, e acho que é bem por aí. Até porque a gente estava até falando disso antes de você entrar, Bruno. A gente tem a memória, né, da situação toda, do pico da doença. Então, quando a gente tem uma recaída dessa, às vezes nem é tão grande, mas a gente já se apavora, já volta toda aquela lembrança, aquela angústia, né? Aquela angústia. A gente volta muito rápido para esse espaço, entendeu? Ele foi muito marcante, né? Ele é muito marcante. Eu quero agradecer e muito a vocês, assim, um bate-papo extremamente rico, importantíssimo para os pacientes e para o meio. Quero agradecer a comunidade da Eluar, que vem crescendo cada vez mais e que a gente tem uns objetivos extremamente legais e bacanas, que há uma junção com muitas ONGs, tem muita gente trabalhando em prol da causa reumática e fazendo um trabalho sério, trabalho bacana, e que vocês estão aqui nesse momento e em outros tantos que vocês fazem, contribuindo e muito com isso. Eu queria chamar a atenção
de que nós somos 3 pacientes aqui com condições privilegiadas, né? São pessoas que têm acesso a tratamento, que têm acesso a esclarecimento, que conseguem saber dessas informações ao ponto de gerar esse conteúdo que vai para um monte de gente que não tem condição disso, porque, às vezes, numa situação pública, a pessoa tem menos tempo de consulta, não consegue ter acesso. Então, o que para a gente é uma coisa do dia a dia, está levando muita informação importante para muita gente. E eu queria agradecer muito a vocês, porque o intuito do Instituto Eluar é levar esse tipo de conteúdo para o maior número de pessoas possível, para que um dia as nossas causas sejam exatamente reconhecidas como outras causas que sofrem e que hoje têm um reconhecimento à altura. E a gente luta com uma diferença de ser invisível, né, porque aparentemente a doença não aparece, mas na hora que a população souber o que a gente vive e o que a gente passa e o que as nossas doenças significam, as coisas vão ser mais fáceis. Eu não passei por um movimento de perder a minha paixão, no caso de vocês, que foi a questão do esporte. Eu sou contadora, eu sou dona do meu próprio negócio, isso me favoreceu demais, porque eu não perdi meu emprego, que eu teria perdido se eu fosse funcionária de algum lugar, naquela crise toda, e eu tive o apoio de funcionários, dos clientes, de todo mundo, então eu não tive nenhum prejuízo financeiro com a doença. Eu tive muito abalo emocional, né, mas eu não tive prejuízo financeiro, e isso foi o que moveu o Instituto Eluar, sabe? Isso foi o motivo que fez com que eu falasse, bom, desse privilégio para passar essa situação toda, que pode ter sido um chamado divino, a gente não passa por tudo isso à toa, né? Tem uma transformação de ser humano muito grande, e que isso pode ter sido um chamado divino, e que isso me deu ferramenta, junto com a Daiane, junto com a Juliana, junto com a Débora, que são as pessoas que me ajudaram a fundar o Instituto Eluar, para a gente construir essa história, e que vocês estão fazendo parte dessa história, vocês estão escrevendo esses capítulos junto com a gente, tá bom? Então, muito obrigada, e muito obrigada à comunidade Eluar, ao público da Eluar, que vem ajudando para que a gente conquiste cada vez mais em prol da causa. Se vocês quiserem um espaço para dar um tchau para todo mundo, fiquem à vontade. Eu agradeço, Lu, também por ter o prazer de poder conhecer o Daniel e o Bruno. Muito bom, eu queria poder ver mais de perto o trabalho do Bruno, porque eu fico fascinada, pena que eu estou sempre longe de tudo, mas acho muito bacana ele estar atuando, acho assim, ele resumiu muito bem o que é a história de um paciente que busca, ele não está buscando só o exercício, ele está buscando a esperança de de algo novo para ele, né, de que ele volte a ter a vida. Então é muito legal saber que tem profissionais atuando dessa forma, e foi um prazer conhecer o Daniel, então uma história incrível. Seguir acompanhando vocês todos aí nas redes sociais, e contem comigo o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, Fê. Valeu, Fernanda. Obrigado. E quando quiser vir conhecer aqui, está mais que convidado. Obrigado. Eu queria agradecer o convite também para a Luciana, para o Instituto Eluar. Eu acho que, como você falou, é importantíssimo você ter informação. Como você disse, nós tivemos informações, nós tivemos suporte, nós tivemos uma equipe, médicos que diagnosticaram a doença, mas muita gente não tem esses recursos, não tem essa possibilidade. Então é um trabalho muito bonito e agradecedor que você e as meninas aí do Instituto Eluar fazem, para conscientizar, para dar mais espaço para que outras pessoas que às vezes nem sabem, sentem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas não sabem que tem algo que pode ser a espondilite anquilosante ou qualquer outra doença. Então, parabéns, obrigado pelo convite, e que essa mensagem aí se difunda aí cada vez mais, e que mais sucesso para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Bruno, obrigado, Fernanda, prazer, viu? Obrigada. Bruno? Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer, Lu, pelo convite. Foi muito bacana mesmo, uma experiência incrível. Fiquei muito feliz em poder rever o Dani aí, que fazia tempo que a gente não batia um papo, não conversava. E muito feliz em conhecer a Fernanda também. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Obrigada. E obrigada, viu, Bruno, porque você se mostra um profissional que vem buscar o humano atrás da doença, não um treino. Muito legal, assim, ouvir você falando. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, que tenhamos outros eventos, outras oportunidades. Obrigada a todos.
Boa noite, até breve.